Boa noite, merendeiros e merendeiras do Brasil, ou futuros merendeiros e merendeiras do Brasil. Como vai vocês? Como foi o seu dia? Eu espero que tenha sido tão maravilhoso quanto o meu, porque eu estava ansioso para passar essa segunda aula. É tudo ao vivo, tá, pessoal? Eu não tenho o padrão de preparar uma aula, de fazer um estudo aprofundado para ficar montando algo para vocês. Então, eu sou o que sou, né? Então, aqui eu vou passar para vocês o que vocês gostariam de fato de aprender sobre as opções. É uma aula muito mais prática que teórica, né? Eu vou fazer comparações de coisas das opções em relação ao dia a dia da vida de vocês, como a gente tentou fazer na primeira aula. Beleza, pessoal? Então, bem-vindo novamente a essa aula 2. Você vai aqui aprender a ganhar um dinheiro de forma exponencial a longo prazo, de forma segura, dentro de empresas que têm um nome no mercado, que já estão consolidadas no mercado, que trazem resultados com crise ou sem crise. Então, foi por isso que essa história toda, todo esse conjunto dessa aula, vai estar aqui disponível para vocês, porque foi o meu dia a dia. Eu peguei topo de mercado, peguei baixa de mercado, peguei lateralização e aprendi que o mercado é a arte do possível. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos para o próximo slide. Aula 1. Você conhece o Buy and Hold 2.0? Você já conhece, porque você assistiu a aula 1. Hoje você verá na prática as estratégias simples e eficazes que tomam esse método tão lucrativo e seguro. O seguro, pessoal, que a gente fala é no sentido de que quando alguém se torna um buy and hold, ele passa a ser sócio de empresas consolidadas, empresas com bons fundamentos, tá? Empresas como, vamos dar um exemplo, Banco do Brasil, que já está há 215 anos, Bradesco, 50 anos aí no mercado, empresas de eletricidade, transmissão de energia, geração de energia, que já está consolidada, que já existe, que são serviços essenciais. Todo mundo precisa de banco, ainda que seja virtual, mas precisa de banco, precisa de energia, precisa de água, né? Precisa de alimentos e precisa de produção de bens e serviços. Então, selecionando empresas boas, você consegue minimizar seu risco no seu investimento com as ações. Importante. Se você ficar meio perdido na aula de hoje, fica tranquilo, que o desafio 3M vai esmiuçar cada detalhe da sua estratégia. Fiquem calmos, tranquilos, beleza? A aula 3, que vai ser na sexta-feira, vem com a seguinte pergunta: até quando você quer ficar sem merendar com ações? É essa aula, no final desta, vocês vão meditar e vão descobrir, na aula 3, que é essa aula que vai mudar a história de vocês. Isso mesmo. A sua história vai mudar a partir dessa aula. Mudará, que é só na sexta. Nela você terá acesso a algo único e especial. Você terá a oportunidade de fazer parte do desafio 3M. Bom, lembrando que isso não é mágica, é matemática. Todos os seus ganhos na bolsa dependem da razão e proporção do seu capital investido, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Na renda fixa, se você começa investindo R$10 todo mês, a longo prazo, você vai ter um patamar de capital com juros e correção monetária daquela renda fixa. Nas ações é a mesma coisa. Você pode comprar uma ação todo mês, 2 ações todos os meses, conforme o seu capital, na razão e proporção
do seu capital, do seu investimento e daquilo que você acredita. Então, pessoal, Buy and Hold 2.0 é uma inserção, tá? É uma imersão numa disciplina de fazer investimento de médio e longo prazo, beleza? De formação de patrimônio, mas de uma forma mais veloz que o Buy and Hold tradicional. Antes de entrarmos na prática, preciso que entenda 3 coisas. Vamos lá. O que é uma ação? O que é uma call e o que é uma put? Tá? Isso é o básico do básico do básico das opções. Pessoal, vocês estão me escutando bem aí? Está tendo algum chiado, algum ruído? Eu queria que vocês confirmassem aí no chat como é que está o áudio, pessoal. Confirma para mim aí, pessoal. Vocês estão escutando bem? Tá tudo certo? Pessoal, então vamos lá. Já que está tudo ok, o que é uma ação? Uma ação é uma parte de uma empresa, tá? Você compra parte dessa empresa através de corretoras, beleza? Então, vamos dar um exemplo de uma empresa que nós conhecemos, que todos nós brasileiros conhecemos, o Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil, ele é dividido em partes de ações, tá? O seu patrimônio hoje está no mercado financeiro, todo lá. Então, imagina o seguinte, se eu comprar uma ação do Banco do Brasil, eu passo a ser sócio do Banco do Brasil. E como eu faço essa compra? Através de corretora de valores, tá? Então, você não está comprando uma pirâmide, você não está entrando numa pirâmide. Eu quero que deixe bem claro, porque teve um colega meu que me perguntou se comprar uma ação e ir para a Bolsa de Valores era pirâmide. Então, não é pirâmide, simplesmente você vai se tornar sócio. Que segurança você tem? Você vai ter uma escrituração na CBLC, na Comissão Brasileira de Liquidação e Custódia. O seu patrimônio fica reservado lá, guardado lá, escriturado lá. A ação, pessoal, é como se você estivesse comprando uma casa, é do mesmo jeito, você tem que fazer uma escritura, só que essa escritura é toda digital. O fato de você comprar a ação já te deixa tranquilo, aquele patrimônio é seu. A CVM já reconhece que aquilo ali é seu, tá? Comprado pelo seu CNPJ, pelo seu CPF, beleza? Então, já que a gente já descobriu o que é uma ação é comprar é um patrimônio. Você passa a ser sócio de uma empresa. Você pode ser sócio do Bradesco, do Itaú, da Vale do Rio Doce, da Petrobras, da Eletrobras, da CEMIG, da CCRO, aquela das barcas que nós falamos na primeira aula. Então, eu acredito que até aí está tudo tranquilo, pessoal. Beleza? Agora, vamos para a parte mais minuciosa dessa coisa, da estratégia do merenda. Ele vai fazer o quê? Ele vai usar as opções para fazer a merenda das nossas ações. Como assim, merenda? Como que isso funciona? Vamos lá. O que é vender uma call? Tá? Call é um instrumento que, no caso, o merenda trabalha com a call vendida, tá? E a gente vai falar primeiro dela. Vamos supor que você comprou uma ação da Itaúsa, tá? Código ITSA4, beleza? Então, vamos supor que você comprou essa ação a R$ 9,40, uma ação. Essa é uma das poucas ações que você consegue tirar a merenda, fora os dividendos e o juro de capital próprio, só com uma call, com uma venda de call, tá? A CEMIG, a Itaúsa, e tem mais uma, o Bradesco, que você consegue vender uma call, tá? De apenas uma ação. Então, o que é essa call? Quando você vende uma call da empresa que você comprou, você está vendendo uma obrigação, tá? De vender essa ação. Mas, se você comprou a ação por R$10, você sempre vai vai usar a opção call para vender acima do preço que você comprou.
Então, vamos lá. Se eu comprei a ação a R$10 e eu quero vender uma call, eu vou vender a R$10,50, a R$10,20, a R$11. Eu vou escolher uma call sempre acima do valor que eu comprei aquele ativo. Beleza? Então, se eu fizer essa venda, o mercado ele tem que me pagar por isso, tá? O direito de vender te dá uma remuneração, e é essa que é a merenda das opções. O teu ativo, ele vai te dar pela empresa o dividendo e o juro de capital próprio, uma bonificação. E as opções vão te dar a verdadeira merenda do merenda, a merenda que ele está falando desde o começo dos anúncios. Então, imagina o seguinte, vou repetir, você comprou uma ação da Itaúsa, ou você comprou 10 ações ou 100 ações, por isso, pessoal, para deixar bem claro, que é na razão e proporção, tá? Você compra a ação, tá? E você só deve vender as call na razão e proporção do seu capital, o que você tiver daquela ação, sempre. Você nunca vai vender uma call de outro ativo se você não tem esse ativo. Não faça isso, beleza? E o que é vender uma put? Cara, vender uma put é uma coisa sensacional para aqueles que gostam da renda fixa, porque já existem corretoras aqui no Brasil, né, que aceitam renda fixa em garantia. Olha que coisa interessante. Então, vamos supor que você comprou um LCI ou um LCA ou um CDB, que é a corretora de valores que você precisa falar com o seu assessor para saber o que é que ela aceita em garantia. Então, vamos supor que você comprou vamos dar um exemplo do Tesouro. Você comprou o Tesouro Selic, tá? Que paga os juros da taxa Selic para você. Você é um cara conservador e está querendo merendar com seu Tesouro Selic. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o Tesouro Selic em garantia, tá? E vai colocar dentro do módulo de garantia e vai vender uma put. O que é vender uma put? Vender uma put é uma obrigação de comprar um ativo a um determinado preço. Ora, vamos dar um exemplo da Via Varejo, tá? É um ativo que tem muita volatilidade. Via Varejo é um ativo que tem as Casas Bahia, o Ponto Frio. Acredito que tem aí em São Paulo. Quando eu morava no Rio de Janeiro, tinha muito. Aqui por Rondônia não tem ainda, né? Então, imagina o seguinte, você quer vender uma put para ter uma obrigação de comprar, tá? A Via Varejo, por exemplo, a R$ 2,30, e hoje ela fechou a R$ 3,22. Está muito distante do preço, bem distante. E você quer comprar a Via Varejo a R$ 2,30. Então, você vai lá no book de opções, e eu vou te ensinar isso passo a passo. Você vai vender uma put, tá? Com obrigação de comprar R$ 2,30, tá? Mas para essa obrigação acontecer, você precisa que o papel esteja aí no preço de R$ 2,30 ou abaixo de R$ 2,30. Se isso não acontecer, você vai receber a merenda, não vai devolver e vai botar ela no bolso. Ou seja, com a renda fixa, você também consegue merendar com a sua renda fixa. Olha que coisa interessante. Pode ser a renda fixa e pode ser o próprio dinheiro. Beleza? Olha só que bacana o feedback que eu recebi do Nilson. Eu vou colocar aqui para vocês. Passar essa estratégia aí, a estratégia da merenda, né, tal, foi muito importante. Eu consegui melhorar muito, pegou na minha mão, me levou, me ajudou bastante, tá? Hoje eu estou muito feliz. Eu pude no começo pegar um empréstimo, entendeu, e quitá-lo através dessa estratégia, utilizando essa estratégia aí na venda de call, na venda de put. Realmente não é fácil para aquela pessoa que vai buscar um livro, né, vai tentar entender como que funciona. A parte teórica realmente consome muito, e ele, com pensamento prático, ajudou bastante aí.
e pôde significativamente me ajudar financeiramente. Aí, hoje eu estou muito grato a ele, né? E com certeza eu recomendo a pessoa aprender essa estratégia e com certeza ela vai ter muitos ganhos na vida dela. Pode ter certeza, pode confiar 100% nele. E se você precisar, ele vai pegar na tua mão, ele vai te ligar, ele vai te ajudar, ele não vai te deixar na mão. Beleza? Obrigado aí pela oportunidade. Um forte abraço para vocês. Vocês viram aí, pessoal? Então, eu fico muito emotivo quando eu vejo, e não é só esse depoimento, não. Tem outros depoimentos que a gente vai colocar nos grupos de WhatsApp, né, do pessoal que está se inscrevendo aí, né, para os eventos, e amanhã a gente vai largar aí esses depoimentos, tá, dos colegas, que me deixam muito, muito emotivos, né, porque o fato de você saber que uma pessoa consegue aprender de forma simples a fazer a montagem das operações e com um chamado pegar na mão, né? Que isso é o principal, né? É você poder ajudar a pessoa a entender o mecanismo e aquilo se tornar mecânico para ela, entendeu? E eu fiz, pessoal, eu desenvolvi tudo isso trabalhando normalmente no meu trabalho, né? Eu falei na outra live que eu fui das Forças Armadas e o serviço dos militares não é tão fácil como se pensa, né? A nossa dedicação ela é praticamente exclusiva, então em alguns momentos de folga eu fazia operações, né? No momento que eu ia tomar uma água, no momento que eu retornava para o almoço, eu voltava do almoço, então eu tive pouco tempo, e à noite é que eu fazia os meus estudos práticos em cima das opções, para me chegar na estratégia da merenda. Então, vocês viram o que o Nilson falou. O Nilson, ele também é militar, ele é um cara que acompanha meu dia a dia, né? Ele acompanhou, né? Só que eu fui para a reserva remunerada primeiro que ele, né? Já tem 2 anos que eu estou na reserva, e eu, desses 2 anos para cá, eu aproveitei o tempo, né, disponível para me poder desenvolver melhor a estratégia logo depois da crise de 2020. Foi uma lição para mim, para poder potencializar os ganhos, né? Nas quedas, que é onde realmente você muda de patamar. Se engana quem pensa que ganha dinheiro quando o mercado sobe demais, tá? Mas vamos falar como é que eu consigo, né? Como é que eu consigo fazer esses 2.000 que vocês viram na apresentação? Eu vou te mostrar por que eu resolvi me obrigar a fazer isso, tá? E conseguir fazer isso mensalmente, com uma única conta. E detalhe, tá, pessoal? Operando só venda coberta. Eu não instrumento nessa conta a venda de put. Se eu instrumentasse, talvez o ganho seria maior, tá? Mas eu resolvi ser bastante conservador e nesta conta que eu coloquei o capital, eu comecei com capital mais baixo, ele foi aumentando a longo prazo, porque já é o segundo carro que eu estou pagando com essa conta, né? Com essa conta. Então, eu optei pela corretora modal. Por quê? Porque ela já me formatava só na venda de call. Recentemente que ela abriu para fazer venda de put, tá? Mas eu estou focado somente na venda coberta, que é só um lado da estratégia do merenda, é só 50%. Quando tem a queda, o merenda estrutura mais a venda de put. Quando o mercado vai muito lá embaixo, que ele acompanha o movimento de alta do mercado, de retorno, e aí ele instrumenta mais na venda de put. Aí é quando o pessoal da renda fixa vai bamburrar. Mas antes, eu vou te contar como surgiu a ideia de criar essa conta, tá? Essa conta, pessoal, surgiu da seguinte tese, né? Eu contei isso numa live do Will, e eu vou resumir bastante para vocês aqui. Eu tinha um veículo e eu percebi assim, o seguinte, que o carro ele ia desvalorizando de imediato, né? Antigamente, antes de acontecer isso que a gente está vendo no Brasil, que agora carro velho valorizou, né? Isso é um efeito totalmente atípico, isso não é comum, tá? O que acontecia na época aí, ó, e o Rui está aí para falar disso, a Janaína também, todo mundo que tem mais de 40 anos aí, que viveu um pouco mais,
tá, acima de 40 anos sabe que comprar um carro, na hora que você tira ele da loja, ele desvaloriza logo. Então, o que me incomodava? Era eu pegar um veículo, pegar o meu dinheiro, comprar o veículo e saber que, ao sair com aquele veículo, além de eu ter várias obrigações, como IPVA, seguro de carro, consumo de combustível, inclusive a gasolina já quase dobrou de preço, né? De 3 anos para cá. Você ainda tinha o custo, o ônus de ver o seu carro desvalorizar. Então, era um patrimônio que... um carro é uma coisa que eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei de carro, pô, é demais. Eu acho que vários brasileiros também gostam. E eu dizia, toda vez que eu colocar o meu dinheiro num veículo, eu vou perder. Então, aí eu pensei, né? Nesse dia eu tinha chegado do quartel e eu pensei, isso foi em 2018, eu pensei, poxa, será que eu consigo colocar ações no mercado financeiro, comprar ações e montar operações que vão pagar uma prestação de um veículo, tá? Aí eu chamei a minha esposa e nós tínhamos um carro na época, era um Onix, ano 2016, modelo 2017, e eu pensei em tudo, né, e conversei com ela. Minha filha, o que você acha da gente vender esse carro? Porque é um carro que estava, na época, no auge e tal, aí eu comprei o carro por 43 mil e vendi por 39.900 o veículo. Para vocês verem, já teve uma perda de 3 mil. E eu disse para ela, minha filha, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender esse veículo e tem uma promoção na Ford, do Ford Ka, ano 18, e eles fazem o veículo em 48 sem entrada, num valor de R$ 1.250 a parcela. O carro já vem licenciado, todo certinho, a gente só vai precisar pagar 48 meses. Mas vejam o senso de responsabilidade que eu tive. Primeiro, né, eu estou contando o surgimento da ideia. Primeiro, eu falei com ela, minha esposa, você tem condições de, caso dê errado a estratégia, de você cobrir metade desse valor com que você ganha? Ela disse, tenho, meu amor. E eu disse para ela, minha filha, então é o seguinte, nós vamos fazer. Se caso não der certo a estrutura com as opções, a gente paga do nosso bolso. Então, eu estava coberto. Se desse errado, eu estaria coberto. Beleza? Então, o que foi que aconteceu? Nessa época, em 2018, começou a surgir aquelas conversas sobre a privatização da Eletrobras. E, na época, essas ações estavam a R$ 13,50. O que foi que o Merenda fez? Ele pegou o dinheiro do veículo e comprou tudo em ações da Eletrobras, tá? Elet 3. E aí, meus amigos, eu percebi que as taxas de opções estavam extremamente gordas, explosivas. E eu disse assim para ela, olha, minha filha, com o prêmio dessas opções, se a gente operar de forma que a gente venda as opções, seja exercido nessas opções, venda sempre mais caro, some os 2 prêmios, a diferença que a gente vendeu o ativo mais os prêmios, dá para a gente pagar tranquilo. E o que foi que aconteceu? Eu fui vendendo as opções e deixava exercer. Eu vendia as ações a um preço mais alto e pegava o prêmio das opções. E aí, eu conseguia pagar a parcela da frente e 2 parcelas de trás para frente. E nós terminamos de pagar esse veículo, montando essa operação simples de opções, com um ativo que estava em tendência de alta, nós conseguimos pagar o veículo em junho de 2020. Ou seja, um negócio que era para ser pago lá em 2022 foi pago em junho de 2020. Beleza? Ora, pessoal, e aí o que foi que aconteceu? Eu simplesmente estava com o carro quitado e as minhas ações todas na minha carteira. Então, aí eu digo assim, amor, dá certo. Aí, pessoal, quando eu fiquei todo tranquilo, agora a gente vai ficar com nossas ações, vai ficar vendendo opções todo mês, vai aumentar a conta e está tudo certo. O que foi que aconteceu? Covid-19.
Aí, eu e a esposa fomos dar uma volta de carro e nós vimos a Chevrolet, 3 meses depois que estourou o Covid, né? E a Chevrolet estava numa promoção. Aí a minha esposa viu o carro, gostou demais, e eu disse, minha filha, mas não acabamos de quitar esse carro e tal. Aí ela disse assim, não, meu filho, mas você faz o que você fez com o primeiro. Você vende esse carro, coloca o carro no mercado, nas ações, você monta de novo a mesma coisa que você fez e a gente parte de novo para outra. Aí eu digo, minha filha, sou também da estratégia da merenda. Ela fala assim, olha, eu não sei fazer, meu filho, mas eu acompanhei o que você fez e deu certo. Nós nunca tiramos do nosso bolso para pagar o carro. Aí, meu irmão, foi uma coisa maravilhosa. Bom, a Maristela perguntou, mas você deixava chegar no exercício? Sim, eu deixava até o exercício. Por quê? Porque só para você ter uma ideia, Maristela, quando eu vendia, por exemplo, vou te dar um exemplo na prática. Eu comprei a 13,50. Aí eu vendia as opções para ser exercido a 15. E a taxa de exercício estava pagando R$1. Então, quando eu somava de 13,50 para 15, eu ganhava 1,50 da venda do ativo e ganhava R$1 do prêmio. Então, eu ganhava 2,50. Era um prêmio muito fabuloso, né? Então, com a quantidade que eu tinha, dava um resultado muito melhor operar taxa. A gente chama aí, está dentro da estratégia do merenda, né? Deixar exercer, porque era um caso de pagar conta, não era uma formação de patrimônio. A carteira de pagar o meu veículo foi para gerar uma renda ativa, né? Porque você tem que fazer uma operação, por isso que é uma renda ativa, né? E juntar esse dinheiro, o dinheiro do prêmio da venda do ativo, certo? Mais da opção para poder pagar o carro em mais velocidade, certo? Então, por isso que eu deixava exercer, tá? Então, a estratégia dessa carteira que está na Modal, ela tem essa exclusividade. Eu uso essa renda que eu faço nessa carteira somente para pagar o carro. Eu espero que a patroa não invente outro veículo. Quando a gente terminar de pagar esse aí, a conta fique lá bem bonita e bem maravilhosa só para a gente viver, ajudar nessa renda ativa que nós fazemos lá, beleza? Então, já que eu te respondi, Maristela, eu vou continuar aqui explicando que eu fui leal à venda coberta todos esses anos. De 2018 até 2022, eu só estou instrumentando em venda coberta. E eu também tive um pouco de sorte nesse operacional, né? Porque eu tive o início do ciclo de alta da Eletrobras, que eu tenho até hoje uma parte dessas ações, né, que foram compradas lá no início, e que eu deixava exercer e recomprava, e o Covid-19 também me fez colocar na carteira ações como a Eletrobras, que eu comprei a 7, comprei a 5,92, né, comprei a 6,70, então eu tenho um preço médio muito bom. E essa ação, a Eletrobras, que pouca gente instrumenta, pouca gente conhece, tem uma volatilidade muito grande. Então, ela virou a minha segunda Eletrobras. Mesmo com todas essas quedas que o papel sofreu, final de 2021, que foi lá no 24, terminou no 24, e hoje está R$ 12,12, chegou a bater uma mínima de 11,84, ela continuou me remunerando e aumentando. Inclusive, com essa queda, eu aproveitei para fazer a venda coberta e eu encerrava em maior velocidade e ia diminuindo os strikes, porque eu tinha uma margem. O meu preço médio, para você ter ideia, é R$ 7,00 na Eletrobras. Então, eu estou com um preço médio muito baixo, e aí isso facilita a minha rentabilidade com as opções na venda de call. Beleza? E o que é que o Merenda vai fazer quando isso mudar? Quando mudar o mercado for para cima. Aí, o Merenda vai ter que mudar a estratégia. Entendeu? Então, a estratégia vai mudar para venda de put. Beleza? Mas, em tese, como essa carteira é só para venda de call, eu vou deixar exercer esses ativos, vou comprar novamente, vou operar taxa, tá? A taxa, pessoal, é o melhor caminho para você conseguir pagar alguma conta com a carteira e com quantidade de operacional
para fazer você fazer um pagamento de uma conta, tá? Só que isso tem um pouco de estratégia, de expertise também, né? E é isso que no evento 3M, na estratégia 3M do Merenda, você vai saber isso com detalhes, beleza? Mas são 4 anos que eu sou vencedor com essa estratégia. Olha aí a carteira do Merenda. Olha aí a carteira que o Merenda tem para fazer essa montagem, tá? Hoje, a minha carteira, ela tem 5.000 ações de Melos, que é a Cash 3, 3.500 ações de BR Malls, 1.000 ações de Embraer, tá? Tem 2.000 ações de Embraer. Pessoal, essa carteira ela é mutante, porque eu opero taxa. Então, ela tá hoje ela é essa carteira aí que eu estou usando para fazer a minha rentabilidade para pagar a minha parcela. Beleza? Então, pessoal, percebam que é razão e proporção. Se eu estou trabalhando com 5.000 de cash, ela vai me dar razão e proporção no prêmio da opção que eu vou operar. Entendeu? E aí é que está o segredo. Tá? Se você... Eu monto a carteira na razão e proporção dos prêmios. Então, por exemplo, se eu for exercido, como eu fui exercido na minha queridinha CCRO, eu fui exercido nos R$13. Então, quando eu fui exercido, o meu preço inicial na CCRO era R$12. E aí eu saí de 12 para R$13. Então, só as 1.000 ações de CCRO, elas me deram um valor de R$1.000 de exercício, né? Porque eu vendi de 12 para 13, então eu ganhei R$1.000, e eu ganhei 40 centavos na venda de call. Então, foram 1.400 que me remunerou, que me ajudou a pagar a parcela do carro. A parcela do carro é um valor de R$2.050. Quando eu fiz isso, o que aconteceu? Eu peguei esse dinheiro e vendi, tá? Quer dizer, eu vendi. Então, o que é que eu fiz com esse dinheiro? Eu peguei e comprei 5K de Melios. Ainda sobrou troco, certo? Ainda sobrou caixa. Beleza? E eu instrumentei a Melios, tá? Com uma venda de call e peguei um prêmio de 13 centavos. Só aí já são R$750 que eu estou recebendo, tá? Para pagar a parcela. E o da Melios eu deixo até o final do exercício. Como a parcela vence no final de cada mês, eu tenho o exercício de opções a meu favor, porque quem opera opção sabe que opções têm vencimento. Elas vencem toda terceira, segunda-feira de cada mês. Aí o Merenda vai lá, deu o exercício, ele pega aquela diferença da venda que ele fez. Por exemplo, eu entrei na Melios a R$2,06. Aí eu saio a R$2,10, pego a diferença e somo com o prêmio. Aí eu vou ter um valor suficiente para, na mesclagem com esses ativos que eu mostrei na carteira aqui, de receber prêmios que pagam a parcela e ainda sobra um troquinho. Aí o Merenda vai acumulando esse valor. Quando vê, o Merenda já está com saldo de 2 parcelas. Então, eu uso a estratégia da venda coberta, tá? Para fazer o pagamento dessas parcelas. Beleza? Hoje eu estou usando, novamente, 5.000 ações de cash, 3.500 ações de BR Malls, que tem uma volta também muito interessante, e usando 2.000 ações de Embraer. Não é obrigado ser essas ações, pessoal. Isso aí eu escolhi ao longo do tempo, porque elas pagam prêmios muito interessantes na venda coberta. E elas estão com preço baixo, tá? Meu médio é baixo. O Ivan Luiz perguntou, e se as ações tiverem uma queda grande? Muito bem, boa pergunta. Se as ações tiverem uma queda grande, o que é que vai acontecer? A gente vai fazer um operacional que faz parte do treinamento 3M de você vender uma parte dentro do dinheiro, tá? E caso o valor daquele instrumento, daquela instrumentação que você fez com a opção, passe do valor que você
vendeu o strike, a gente faz uma rolagem. E aí a gente começa a ganhar na diferença da rolagem no momento que o mercado retorna à posição. Tá ok? O José Carlos perguntou, e o exercício, pagamos 15% de imposto de renda? Sim. A compensação é outra joia da coroa. A gente faz muito a compensação com opções, tá? Na carteira que eu estou mostrando para vocês, eu não faço compensação. Por quê? Porque eu estou interessado em gerar o maior valor de renda possível com as opções, tá? Lembrando que a renda com opções é uma renda ativa. Você precisa montar a operação, ser exercido ou não sendo exercício, você ganha o prêmio de qualquer jeito, tá? E é por isso que eu escolho sempre papéis que já caíram bastante para poder montar essa carteira, para fazer essa instrumentação, tá? Existem papéis que caíram muito, por exemplo, a BR Malls, esse papel ele custava em 2019 R$19. Hoje está custando R$8,47. Então, é um papel interessante, tá? O exemplo do meu preço médio em BR Malls. BR Malls eu tenho um preço médio de R$9,06. Hoje mesmo eu montei uma estrutura, tá? E recebi quase R$600 com a rolagem da BR Malls. Quer dizer, eu vou montando operações que eu vou ensinar para vocês na estratégia 3M de como fazer ganho do ganho dessas opções. Vocês não vão ganhar somente com uma montagem só de opções. Vocês vão ganhar com a descida das ações. Pessoal, bote na cabeça o seguinte, qual é a vantagem principal dessa estratégia? Que vocês só vão ganhar dinheiro com a venda coberta se o ativo cair. Então, a gente tem que se acostumar com a queda do ativo, tá bom? Em relação às quedas fortes que o mercado tem, eles não são quedas que ocorrem o tempo todo. Veja bem, nós tivemos a crise de 2008, depois nós tivemos a crise do governo da presidente Dilma, né, que foi lá para 2014, 2015, que a gente teve uma queda forte. Em 2016, nós tivemos uma retomada forte. E depois nós tivemos o Joesley Day também, que deu aquele bico para baixo e depois foi recuperando. Então, normalmente, pessoal, se vocês forem ver no gráfico histórico, essas quedas que ocorrem com 30%, 40% de queda, elas voltam à posição, ao preço médio que foi anteriormente da queda, num tempo médio de menos de um ano. Vocês podem observar que aconteceu isso em 2008 para 2009, aconteceu isso na queda do impeachment da Dilma, vocês podem ver que aconteceu isso no próprio Covid. As ações caíram com muita força em março de 2020, quando foi no final de 2020, elas já estavam quase no mesmo patamar que estavam antes do Covid. Teve algumas ações que até passaram desse valor, tá? Mas na estratégia 3M, vocês vão ver como é que a gente opera na queda, quando os ativos caem muito. Existe uma estratégia, sim, que vocês vão aprender na estratégia 3M de como operar mesmo com as minhas ações desvalorizadas. Beleza, pessoal? Fernanda Pereira da Silva perguntou, Merenda, me responde uma coisa, Magalu está R$ 3,69. Vale a pena comprar nesta queda? Bom, aí é que tá. Eu não sou muito chegado ao setor de varejo. Eu uso no fundamento o VPA. Uma das minhas referências é o VPA. Se eu tivesse que escolher um papel para me entrar, eu escolheria a Via Varejo, não a Magalu, porque a Magalu, o VPA é R$1. Então, ela ainda pode descer um pouco mais. E não esqueça que varejo é inversamente proporcional à taxa de juros, tá? Se a taxa de juros cair, o varejo vai lá em cima. Se a taxa de juros sobe, o varejo vai lá embaixo. Ele precisa se reinventar para poder se manter no mercado. Então, não sei, a opinião do Merenda é que o varejo está sofrendo muito por causa da alta da taxa de juros. Beleza? Marcelo Fanta está perguntando, na estratégia do Merenda, as ações são uma ferramenta para geração de renda ativa, independentemente da variação patrimonial, assim como os imóveis alugados. Perfeito, Marcelo Fanta, é isso mesmo.
Quando você adquire uma ação, pessoal, vocês passam a ter um patrimônio, tá? E aqui, vocês pertencem àquela empresa, vocês passam a ser sócio daquelas empresas. Toda empresa tem a relação com os investidores, vocês podem ligar para lá para saber como é que está o desempenho da empresa, como é que está o projeto, o plano de negócio, vocês vão ter acesso ao que vocês se tornam sócios, beleza? Ó, isso não é recomendação de compra nem de venda, eu não estou mandando ninguém comprar cash, BRMOL, CIA, é o uso dentro da minha estratégia operacional esses ativos. Hoje eles estão na minha carteira, amanhã eles podem não estar, porque foi o que eu falei para vocês. Eu uso a estratégia de venda coberta para operar taxa, beleza? É isso aí, Nilson. Merenda lembra a infância na escola. Por quê? Porque, veja bem, o que é o prêmio? O prêmio é uma parte de uma renda ativa que você está tirando da sua ação. Então, ela não é do tamanho da sua ação, ela é um pedaço dela, né? Então, observa o seguinte, quando o pai e a mãe da gente arrumava a nossa merendeira, ele colocava o quê? Uma maçã, um pacotinho de biscoito, e aquilo saciava a nossa mente no intervalo, né? Então, é mais ou menos isso que o merenda faz. Ele pega aquela merendinha, soma com outra merendinha, soma com a outra merendinha, e no final ele vai lá e paga a parcelinha do carrinho dele, tá? Isso é uma estratégia operacional minha, não estou recomendando ninguém fazer isso. Eu só estou mostrando para vocês uma realidade, o que aconteceu comigo, o que eu consegui fazer e o que eu quero ensinar para vocês. Beleza? Vamos para o próximo slide, pessoal. Eu vou agora, nesse momento, tá? Vou voltar aqui. Eu vou, nesse momento, agora, colocar uma das minhas contas, tá? Eu vou abrir uma conta para vocês, minha, tá? Conta real, beleza? Aqui, ó. Essa é a minha conta, tá? Essa aqui é a conta da Modal. Essa aqui é a minha carteira, tá? Tá aqui, ó. Eu tenho essas ações de fato. Tá aqui, a conta é minha, tá? E eu não estou inventando nenhuma mentira para vocês, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês o que é que eu fiz com a Melius, tá? A Melius, eu vendi as opções da Melius, tá? Na quantidade exata que eu tenho de capital. Eu vendi essas opções a 6 centavos. Hoje elas estão valendo 5. Para isso acontecer, pessoal, o tempo está a favor do vendedor das opções. O tempo está a favor. Então, vocês estão vendo a apresentação? Não estão vendo a carteira? Carlos, não está aparecendo. Não está aparecendo. E agora, pessoal, vocês estão vendo? Estão vendo aí, pessoal? Viu, o Carlos? Tem que fechar a tela da sua carteira e só deixar na tela inteira os slides, tá? Tá. Clica na aba aqui, ó, da Clear aqui em cima, ó. Tá vendo? Clica, fecha, só deixa os slides. Espera aí. Agora, tá aparecendo? Aí, agora tá aparecendo aquela... o patrimônio e a rentabilidade. Não sei se era isso. Beleza. Tá bom? Beleza. Isso. Eu vou entrar aqui em estratégia de opções. Tá, entra lá. É isso mesmo. O pessoal tá vendo aí. Tá vendo, né? Tá. Beleza. E eu vou entrar aqui em call e put. Vocês podem perceber que esse saldo aqui, ó, ele fica negativo por quê? Porque você está vendido em opções.
Então, quando você está vendido em opções, você está fazendo uma venda. Então, o saldo fica negativo. Beleza? Eu não estou conseguindo mostrar, pessoal, do Banco Modal. Eu vou tentar arrastar aqui para a tela que eu vou conseguir mostrar para vocês. Agora eu vou conseguir, ó. Vocês estão vendo aí a Modal? Agora estão vendo aí? Tela da Modal? Está aparecendo? Está sim, o Carlos. Beleza, Tá. beleza. Então agora tá top. Show de bola. Tá. Então, pessoal, eu vou mostrar dos dois, da CLI e da Modal. Beleza. Então, vamos lá. Aqui eu tenho na minha carteira 5.000 cash. Beleza? Eu comprei a R$ 2,06. Olha que coisa interessante. Para mim fazer a realização do lucro das minhas opções, eu preciso que o ativo caia, é normal. Então, tem gente que fica chateado porque o seu ativo caiu. O vendedor de opções call, ele não fica chateado, porque ele só vai realizar aquele lucro se o papel cair, certo? Então, o papel caiu, está 1,86, e eu simplesmente fiz uma venda coberta, tá? Aqui, ó, Cash F210. Quando eu fiz essa segunda venda, tá? A primeira venda eu fiz a 13 centavos, recomprei a 1 centavo. Essa aqui já é a segunda venda, que eu fiz a 6 centavos e hoje está valendo 5 centavos. O vendedor de opções, pessoal, ele tem o tempo a favor deles, tá? Cada dia que vai passando e vai chegando perto do exercício de junho, que é na terceira segunda-feira de junho, isso aí vai secando cada vez mais. Quando isso tiver no valor de 1 centavo, eu recompro essa opção, tá? E vendo para o mês de julho. Aí eu vou pegar um prêmio entre 6, 7, 8 centavos, vai depender do preço do ativo no futuro, tá? Então, mesmo que o ativo esteja no valor abaixo do que eu comprei, eu vou instrumentar a minha venda com um preço igual que eu comprei o ativo a 2,6 ou acima de 2,6. Isso vai me dar um prêmio que pode variar entre 3, 4, 5, 10, 15, 20 centavos. Vai depender do momento que o preço estiver valendo na época que eu for fazer essa montagem, essa instrumentação. Isso estou falando só da Melius. Então, quanto foi que ela me rendeu? Ela me rendeu R$ 350 no mês de maio. BR Malls, olhem aqui. Hoje eu zerei essa posição aqui, ó. Eu zerei essa posição, tá? Em 13 centavos. E eu instrumentei, tá? Esta posição aqui que eu zerei, que era a F920, eu instrumentei para G920. Eu mantive o mesmo strike. Percebam, pessoal, que o tempo para venda coberta, tá? Mais longa, você recebe mais dinheiro. Veja que eu zerei a 13 centavos, tá? E vendi a 27. Olha que delícia. Eu usei uma parte desse prêmio para encerrar essa posição. Eu não tirei R$1 do meu bolso. Isso aí, Rui, spread de rolagem. Eu zerei a 13 centavos e vendi a 27. Ou seja, eu passei a posição, o vencimento da minha opção, que era no mês de junho, para o mês de julho, e já merendei. Olha que delícia. Se chegar no mês de julho, o papel estiver acima de 9,20, eu vou ter que entregar as minhas ações a 9,20, sendo que o meu preço médio é R$ 9,09. Vejam que a BR Malls, ela estava 9,47, pessoal, abaixo do preço que eu comprei. Mas ainda assim, com o mercado de queda, eu consegui receber uma merenda, um spread de rolagem, como o meu amigo Rui falou, e merendar com as minhas ações. E nisso eu já coloquei mais dinheiro na minha conta. Beleza? Veja, eu estou operando com preço médio abaixo do que eu comprei. E o que é que o buy and hold comum faz? O buy and hold normal, não 2.0. O buy and hold normal, ele está vendo as ações dele desvalorizar. Só que ele pensa a longo prazo. Ele continua fazendo a compra, tá? Das ações para diminuir o médio dele. Eu também faço isso, pessoal.
Eu também faço isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês na prática, que mesmo com o papel de vocês desvalorizando, olha só, de 9,6 a 9,47, hoje eu consegui fazer uma rolagem recebendo. Que delícia, não é, pessoal? Olha o que o David perguntou. A taxa Selic tem influência no juros das opções? Claro que tem, meu amigo. E foi muito importante você tocar nesse assunto. Então, para quem entende, quem já opera opções, vai entender o que eu vou falar. Para quem não entende, não conhece o assunto, tá vendo a primeira vez, vai escutar, mas no evento 3M você vai entender melhor o que eu vou falar agora, tá? A taxa de juros, ela tem tudo a ver com opções. Quando a taxa Selic aumenta, as opções longas, por exemplo, o vendedor ele tem desvantagem, tá? É inversamente proporcional para o vendedor. Quanto maior a taxa Selic, menor o prêmio que você vai receber nas vendas de opções put, certo? E para o vendedor de opções call, ele já tem uma vantagem, ele tem um acréscimo dessa taxa de juros, ele tem um ganho maior, ele tem um percentual maior na venda. E quem é ganhador quando você está a longo prazo? O ganhador é aquele que compra, por exemplo, uma opção put. Se você for olhar uma opção longa de 2024, você vai perceber que o comprador leva uma tremenda vantagem, tá? Ele tem realmente um desconto muito grande em relação ao strike. Ele vai conseguir comprar abaixo do valor extrínseco do papel, tá? Para quem não sabe o que é valor extrínseco, é exatamente uma opção que está, por exemplo, a R$10 e o strike está 9. Então, o valor extrínseco é R$1, beleza? É exatamente a diferença, entendeu? Exatamente a diferença limpa. Só que quando a gente fala de taxa de juros e opções longas, isso aí vai se estender lá para frente. Ou seja, vai ter uma causa e efeito no presente. Então, aquele que vai querer vender uma opção longa, ele vai ter desvantagem. Quando a taxa de juros está pequena, aí a coisa começa a ficar boa para o vendedor de longa. Então, eu comecei a fazer operações longas e percebi isso, principalmente agora, nesse momento. Está uma desvantagem muito grande, entendeu, meu amigo? Vê se você compreendeu, David. Deu para entender? E é isso aí, pessoal. Boa noite, Gene Santos, né? Tá botando aqui. Esse negócio de opções é tipo uma matéria de cálculo na faculdade. O treco é complicado. De fato, gente, é complicado. Só que o que foi que eu fiz? Eu peguei uma parte da teoria das opções e procurei modular em várias operações. É como se fosse assim, eu fui para um laboratório fazer tentativa e erro, com a venda de call e com a venda de put. Então, eu tomei borrachada, eu tomei acertos, e aí eu fiz uma média do que dava certo, do que dava errado, fiz uma probabilidade de dar exercício ou não a minha opção, e aí eu criei a estratégia da merenda, baseado em operações práticas. Para vocês terem ideia, eu chego a fazer 30, 40 operações de venda coberta, tanto em put como em call por dia, tá? Porque eu tenho várias contas. Então, eu faço instrumentações de forma simples, tá? Apenas usando o meu raciocínio, o meu racional de operacional, que é o grande segredo do merenda, tá? Esse racional, ele me dá muita tranquilidade no meu operacional. E a regra número 1 do merenda é nunca alavancar. O passo não pode ser maior que a perna. Você tem que estar sempre coberto, tanto na venda de put como na venda de call. Eu já fiquei sem dormir noites e noites e a minha esposa do meu lado, sendo a minha guardadora emocional, psicóloga, esposa, tudo que você imaginar de bom, a minha esposa foi genial nesse período que eu precisei me converter à realidade das opções. Opções é maravilhoso se você não alavancar, se você operar do tamanho da sua perna, entendeu? Marcelo Fanta está falando, é complicado até entender
com a orientação do Merenda se transforma em uma ferramenta de renda mensal. Exatamente. Quando eu conversei com o Marcelo, ele viu que o meu operacional, ele é simples, ele só precisa ser praticado. Poxa, quem não gosta de praticar exercício? Por exemplo, o cara que gosta de fazer muita leitura, se ele praticar o modo operacional, ora, se ele praticar, ele vai gostar tanto de operar opções, como gosta de fazer uma leitura, tá? Se você é um enfermeiro que tem que cortar uma pessoa para fazer para costurar uma pessoa, para dar uma injeção numa pessoa, isso para nós simples mortais, eu, por exemplo, eu tenho um pavor de corte de sangue, mas para o enfermeiro aquilo é normal. Então, opções vai se enquadrar no que ele faz no dia a dia. Se o cara é médico, então para ele é mais fácil ainda. Tanto é que tem muitos médicos que operam opções, né? Vocês sabem que quando a gente associa isso ao nosso trabalho, fica muito mais fácil. Então, eu associei muito as Forças Armadas e a minha profissão de eletricista. Por isso que ficou fácil para mim. Ali o Rafael está perguntando, qual o valor principal que você recomenda para começar? Olha, meu amigo, é como eu digo, eu sou um buy and hold, tá? Um buy and hold 2.0. Eu comecei com R$900, mas tu pode começar com o valor de uma ação de Itaúsa, com o valor de uma ação de CEMIG, com uma ação de Bradesco. Porque você consegue montar operações simples de venda coberta, tanto de call como de put, com uma ação do Bradesco, ou uma ação da CEMIG, ou uma ação da Itaúsa. Não é recomendação de compra, eu só estou ensinando para vocês que vocês podem fazer uma operação a partir de uma ação com esses 3 ativos que eu citei. Beleza? Respondi aí, Rafael? Então, o David está falando, opções no Brasil são muito caras devido ao histórico da taxa de juros. Por isso, não compensa fazer seguro com carteira com put. Bom, verdade. É por isso que eu não sou um comprador de opções. O buy and hold, ele não se preocupa se o papel cair, tá? Entendeu, David? Então, por exemplo, se você comprou o Banco do Brasil a R$40, e com toda essa confusão aí, em 2020, o Banco do Brasil chegou lá nos 24. O buy and hold, ele faz o quê? Ele compra mais ativos e diminui o médio dele. Então, o que vai acontecer com o buy and hold? Ele vai ser o vitorioso, porque ele vai diminuir o médio e vai aumentar a posição. Todo buy and hold quer ter mais patrimônio a cada ano. Ele, em 2020, o buy and hold que comprou em 2020, com certeza em 2021, aumentou o patrimônio, está com mais ações que ele tinha em 2020. Mesma coisa o de 2021 para 2022. O buy and hold que olha a carteira dele vai ver que tem mais ações hoje do que tinha em 2021, tá? Então, é importante você ter essa visão, tá? De formar patrimônio e de merendar com as suas ações. Janaína, minha querida, a mulher do milho do Brasil, olha, com uma ação, quanto é que você paga de taxa? As taxas para operar opção são mais baratas que para operar ativo. Que coisa interessante, né? Por exemplo, pela corretora Clear, as taxas vão custar centavos, tá? Vão ser muito baixas, são muito vantajosas. Na verdade, todas as operações com opções de venda e de compra de opções são baratas, tá, Janaína? São bastante baixas, tá? Não custam caras, não. Tipo assim, você vende uma opção, uma única ação, você deve pagar 1 ou 2 centavos de taxa. Deve ser mais ou menos isso, tá? Se você operar um pouco mais, aí não é razão em proporção, tá? É por faixa de volume. Como o nome é merenda, quando você faz uma venda, por exemplo, de opções de R$2.000, você recebeu um prêmio de R$2.000, você vai pagar menos de R$10 de taxa. Eu acredito que não chega nem a R$7. É porque eu não tenho o valor agora em memória, mas é muito baixa, tá, a taxa. Beleza? O LGTL 76. Não é perigoso vender call quando a ação está numa resistência, visto que uma eventual queda da ação pode ser mais prejudicial que o prêmio recebido? Eu não vejo dessa forma, meu amigo, porque o que acontece? Se você vender opção call, você está torcendo pela queda, tá? O vendedor de call, ele acredita numa queda.
Então, se o mercado é de baixa e você tem um preço médio bom, você vai vender as opções e conforme ela ir caindo, é melhor para você, não é pior para você. O vendedor de call só vai entregar o ativo dele no preço pré-determinado, tá? Então, se você está com o Banco do Brasil aí, você vendeu a 37, o que é que vai acontecer? Se ele caiu para 36, vamos supor que o suporte seja 36 e ele perdeu o suporte, para você vai ser melhor ainda. O Banco do Brasil, quanto mais ele cair, é melhor para você que vendeu a call. Beleza? Pois é, Janaína, é verdade, as taxas são bem menores, é isso mesmo, tá? O João Carlos, ele perguntou, se eu vender apenas uma opção, a taxa de corretagem não vai superar o prêmio da opção? Bom, se você estiver na corretora Clear, a taxa é zero. Se eu não me engano, tem um rapaz aí que falou que a Exinvest também é de graça, e tem outras corretoras que não estão cobrando nada. A corretora do Will, que eu esqueci agora o nome, a Rico, também não está cobrando taxa nenhuma de corretagem, tá? Então, hoje, quase todas as corretoras não estão cobrando mais taxa, certo? E a gente tem que se aproveitar disso, tá? Rafael, será que no caso da Nuinvest é automático essa taxa? Se eu não me engano, é a Nuinvest que está com zero tudo. Zero taxa de exercício. Genial, o Anderson falou agora. Também a Genial não cobra nem corretagem, nem taxa de exercício. Então, isso passa a ser uma vantagem para quem vende opções e está comprando no fracionário. Então, é muito interessante. E o que é legal disso, pessoal, é que quando você faz uma venda, você só vai se preocupar com a sua venda de opção perto do exercício. Então, é uma coisa que você não precisa ficar colado numa mesa, numa plataforma, olhando direto para ver o que é que vai acontecer. Eu não fico direto na mesa, tá? Eu, normalmente, quando eu vou olhar o meu operacional, eu olho lá para 10 horas, 11 horas da manhã, eu não fico olhando direto, tá? Ana Monteiro perguntou, você desconta o prêmio do valor médio para deixar exercer uma opção, uma operação? Bom, você desconta o prêmio do valor médio para exercer uma opção? Isso é relativo, tá, Ana? Eu não, por exemplo, na minha carteira previdenciária, na minha carteira 2.0 previdenciária, eu nunca deixo exercer. Eu vou fazer rolagem até o papai dizer chega, até a hora da queda. Se o papel puxou a minha cueca, por exemplo, eu vendi uma opção call, e o papel fica subindo, 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 eu fico fazendo rolagem. Então, eu tenho uma estratégia para isso, para evitar, para não deixar exercer a tua atuação, tá? E quando o papel cai, aí eu vou recomprando, tá? Eu vou recomprando e vendendo para o mês seguinte, tá? Então, assim, eu nunca saio do jogo. E eu fico ganhando com a diferença, tá? Do preço. E tendo sempre o tempo a meu favor, tá? Agora, no caso da carteira que eu gero a renda ativa, e essa sim, eu não esquento com exercício. Se eu botar uma venda como a da Cash a 2,10 e o papel disparar para R$3, eu entrego ele a 2,10 e vou para outra ação que está em baixa, que está valendo a pena, compro aquelas ações e monto de novo a operação de venda coberta para operar a taxa daquele ativo. Aí eu ganho a diferença da venda do ativo e ganho o prêmio 100%. Beleza? Eduardo, estou falando de pagamento de DARFs. Tá. O Rafael está falando do DARF. O DARF, você vai pagar, você contrata a Sencom e ele vai puxar todas as notas de corretagem. Para quem faz rolagem, aproveita justamente o desconto do imposto de renda, porque ele não assume aquele prejuízo. Quando o vendedor de opções faz uma rolagem, a rolagem feita no momento certo, ela te devolve aquele prejuízo e joga aquele vencimento para frente. Então, aquele cara que está fazendo a rolagem, ele recebe o prêmio do prejuízo, é o mercado que devolve o prejuízo para ele. Ele não tira do bolso para fazer para encerrar a posição. Por isso que a rolagem é a melhor dos mundos, certo? E aí você vai rolar até o ativo ir a teu favor. Se o papel cai muito, como continuar merendando? É isso aí, boa pergunta. Nós já respondemos
acima, né? É o seguinte: primeiro, você deve comprar ativos num custo mais baixo, certo? Mas se o papel continuou caindo, por exemplo, se a cash continuar caindo, eu vou fazer venda coberta da cash até o meu limite, até o preço que eu paguei por ela, tá? Se o papel ficar muito abaixo, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os prêmios das opções que eu recebi e vou comprar mais cash para melhorar o meu médio. E aí eu volto para o jogo podendo vender um strike mais abaixo. Então é assim que eu faço para me continuar no jogo. Também eu faço venda dentro do dinheiro, mas isso precisa também de mais expertise. E aí, no evento 3M, você vai entender como é que isso funciona. Para mim, meu amigo, sempre funcionou. Eu faço operações de venda abaixo do meu preço médio e funciona muito bem para mim. Dá tranquilo, mesmo se o mercado puxar a minha cueca. O que é essa expressão puxar a cueca? É quando eu vendo uma opção e o preço do mercado ultrapassa o meu strike. Só que eu faço esse operacional de forma muito tranquila. Então, eu consigo manter o ativo na minha carteira, mesmo que o mercado puxe a minha cueca. Secom é aquela que o TC comprou? Que o TC comprou? Eu acho que sim, Rui. Eu acho que sim. Ela puxa todas as notas de corretagem e já vai fazendo o débito e o crédito, tá? Então, eu costumo pagar pouco imposto de renda com a ajuda das opções. Inclusive, pessoal, para quem não sabe, quem opera swing trade, quando você faz rolagem de operação de opções, ela compensa operações de swing trade. Tranquilo, pessoal? E aí, Juninho? Tem mais slide, Juninho? Vamos tirar esse número da conta aqui, que o pessoal pode hackear a sua conta, tá? Tá legal, meu amigo. Então, vamos voltar para o final. Nós já estamos terminando, tá, pessoal? Para não ficar muito exaustivo, porque ainda tem a terceira aula. Isso. Sexta-feira, né? Sexta, às 20 horas, nós temos a terceira aula. Perfeito, meu amigo. É isso aí. Deixa eu sair aqui para você continuar aí. Bom, pessoal, o que é que eu quero que fique na mente de vocês? Que existe, sim, um operacional dentro da venda coberta, dentro da venda de put, que vai fazer vocês dormirem tranquilo no travesseiro de vocês, que vai rentabilizar mais o patrimônio de vocês, além dos juros de capital próprio, dividendos que vocês vão receber das empresas de vocês, se tornarem sócios, tá? E o que eu quero aqui é, com muita sinceridade, dizer para vocês que isso de fato funciona, tá? Esse meu operacional, ele de fato funciona, sem fazer estratégias mais estruturadas, como aerocondo, como trava de alta, trava de baixo, trava horizontal de linha, todo esse operacional, ele exige muito mais instrumento e muito mais conhecimento e opções. E o meu operacional, ele é muito mais prático que teórico. Então, o que eu quero deixar claro para vocês, que uma aula dessa, o pessoal te cobra dentro de uma mentoria para fazer isso, né? Isso tem um custo, eu estou dando de graça para vocês o que eu passei aqui, tá? Eu quero dizer para vocês que isso é uma grande oportunidade de vocês, de fato, rentabilizar a carteira de vocês e comprar ativo com esses prêmios, tá? Nas minhas carteiras previdenciárias eu faço exatamente isso, tá? Eu vendo as minhas opções das minhas carteiras, vendo put com algumas renda fixa que eu tenho lá dentro, tá? E eu aproveito isso e transformo tudo em ação. Então, o meu patrimônio hoje, das minhas carteiras previdenciárias, já giram sozinho em cima dos prêmios, dos dividendos de juros de capital próprio, tá? Com a merenda das minhas ações, tá? E o desafio é esse: se você assistiu essa aula, fica para a terceira aula, que é aí que vocês vão ficar impressionados com o que a gente tem para mostrar na terceira aula. Tá bom, isso pessoal? Aí. Vamos encerrar por aqui. Sexta-feira tem mais, 20 horas. Nosso grande imperador das opções, Carlos Júnior, sexta-feira,
20 horas. Muito obrigado. Deixa o seu like ao sair e também compartilhe com quem você gosta. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite e até mais. Tchau, tchau. Por favor, Carlos Júnior, encerre aí os trabalhos, por favor. Obrigado pela paciência. Obrigado, pessoal. Obrigado, obrigado, obrigado. Tem mais na sexta-feira. Vocês vão se surpreender com o que vai ter de especial para vocês na última aula gratuita do Merendando com Ações. Valeu, pessoal! Fiquem com Deus!